Olá, deusa! Hoje a live é sobre candidíase. Seja bem-vinda! Ó, as Nutri chegando! Oi, Fernanda, tudo bem? Bem-vindas, deusas! Oi, Lu, tudo bem? Bem-vinda! Que alegria ter vocês aqui! Hoje nós vamos falar sobre candidíase. Live toda quarta-feira aqui no perfil. Agora às 3 horas, desde a semana passada. Tem live toda quarta-feira às 3 horas comigo. Sempre pra gente conversar algum assunto que vai trazer pra vocês mais autoconhecimento, mais autonomia no processo de vocês, informação mesmo, porque ninguém mais do que vocês precisa entender sobre o corpo de vocês, o que vocês sentem, como vocês podem iniciar esse tratamento, esse cuidado, até mesmo para um profissional que te acompanha conseguir te ajudar. Então sejam bem-vindas. E eu separei esse assunto candidíase, gente, porque ultimamente eu tenho recebido muitas deusas no consultório, no online, com queixa de candidíase recorrente. Muitas mesmo. Eu nunca tinha atendido assim série de mulheres com a mesma queixa, sabe? E aí eu falei, não, acho que é hora de falar sobre isso com elas numa live. Acho que é a primeira vez que eu faço live falando sobre candidíase. Então eu queria saber de vocês que estão aqui, se alguma de vocês sofre de candidíase, está sofrendo nesse momento. Costuma ter mais de 3 crises de candidíase no ano, e isso classifica candidíase de recorrência, tá? Então me conta aí se você já passou por candidíase, se você tem candidíase de recorrência, se você está com crise de candidíase agora. Ou se você também não sabe do que eu tô falando, agora é a hora de aprender e começar a observar o seu corpo e já saber como cuidar. Eu vou lá chamar as meninas do desafio. Para entrarem aqui. Me contem, gente. Eternamente, Aline. Bom, é agora que nós acabamos com ela, hein? Então, deusas, em troca desse conteúdo, eu quero que vocês enviem, clica no aviãozinho ali, envie essa live para pelo menos 3 mulheres que você conhece, que você se relaciona, que tá ali próxima de você na sua vida, que tenha interesse nesse assunto, que vá se beneficiar com esse assunto. Eu tenho um corrimento, mas acho misto. Já usei algumas pomadas e orais que melhoram, mas depois retorna tudo. Como assim, misto? Não entendi, Dani. Então manda essa live para mulheres que vocês conhecem. Cliquem bastante no coraçãozinho, não custa nada para vocês. Eu vou pedir aqui a live inteira para vocês clicarem no coraçãozinho, porque vocês clicando aí o Instagram entrega mais essa live, tá? Uma live super importante. Então vamos começar. Eu escrevi muita coisa aqui para falar com vocês sobre candidíase, porque a candidíase, ela é um assunto, quando a mulher chega pra mim pra tratar, eu nunca olho uma coisa só. Na verdade, a gente aprofunda tanto as nossas conversas que a gente chega assim em lugares que você nunca imaginou que você ia conversar com uma nutricionista, sabe? Porque ela tem muitas raízes, ela pode ter muitos gatilhos, né? E entender qual é a causa da sua candidíase é muito importante nesse tratamento. Melhora e depois volta. Aline, mas isso acontece porque a Aline tá falando que ela também já fez tratamentos via vaginal, oral, com pomada, antifúngico, em comprimido, que melhora e depois volta. Porque não é só isso. É exatamente o que eu tô falando pra vocês agora. A candidíase, ela tem muitos fundos, muitos. Ela pode ter vários motivos, várias origens. E é importante que você encontre a resposta para a origem das suas crises. Porque a alimentação, os cuidados que eu vou passar aqui para vocês hoje,
eles são super importantes e eles vão fazer total diferença no seu tratamento, com certeza. Mas você precisa encontrar a origem da sua candidíase para que você complemente, né? Para que a alimentação seja realmente um complemento, se não for ela a causa, tá? Já me orientaram que devo cuidar do intestino para melhorar, mas parece que nada adianta a resolver. Bom, Aline, eu não sei o que você fez, tá? Mas eu espero que aqui nessa live eu traga alguns insights pra você e eu gostaria que você me contasse depois. É a Dani, porque eu não tenho certeza que meu corrimento é somente fúngico, pode ser bacteriano. Ah, entendi, Dani, entendi. Pode ser gardnerella também, só que eles são diferentes, tá? Então, o corrimento, só abrindo um parêntese aqui na aula pra vocês, tá? O corrimento da candidíase, ele é um corrimento bem branquinho, como se parecesse um leite coalhado, sabe? Ele é bem branquinho, bem despedaçadinho, assim. Essa é a maior característica do corrimento da candidíase. Ela causa muito ardor e muita coceira. Já o corrimento da gardnerella, que é bacteriano, ele é mais acinzentado e ele tem um cheiro muito forte, um cheiro que lembra peixe, tá? Essa é a maior diferença dos dois. E aí tem muita mulher que acha que o muco cervical é um corrimento. E aí fala, eu tenho sempre corrimento, eu sempre tive corrimento. Eu uso aqueles protetores diários por conta de corrimento. E não é só o muco cervical, que é super normal, super saudável. Inclusive, vocês sabem como identificar um corrimento? Aí, ó, não tem cheiro e não coça. Um corrimento de um muco cervical, eu vou ensinar agora pra vocês. Presta atenção. Você vai colher essa substância lá no colo do seu útero, de preferência. Então, você vai colocar o dedinho lá no canal vaginal, vai colher lá no colo do seu útero. E aí, quando tiver na ponta do seu dedo, você vai fazer assim, ó. Se sumir na sua mão, aquilo ali é só muco cervical. Natural, saudável e esperado, tá? Se ele esfarelar, é um corrimento. E aí pode identificar, né? Pode ser uma inflamação ou algum fungo ali, que né, geralmente é a candidíase. Então, façam esse teste. Passou a mão, sumiu, é muco cervical. Passou a mão, esfarelou, é alguma inflamação, tá? E o que eu mais vejo no consultório são mulheres que realmente, né, passam a vida ali usando pomada, usando comprimido e nada resolve e volta e para um tempo e tem de novo. E aí, muitas vezes acontece dessa candidíase, ela vir junto com o ciclo menstrual. Então, às vezes a mulher tem uma queda de imunidade, a candidíase aparece. Isso atrapalha a vida sexual da mulher, isso atrapalha a rotina da mulher, isso atrapalha o dia a dia dela, as roupas que ela usa, né? Atrapalha sono, atrapalha a perda de peso. Por quê? Porque, ó, não sabia. Depois você me conta, Dani. Atrapalha a perda de peso porque o fungo, ele tem uma preferência pelo açúcar, né? O alimento do fungo é o açúcar, então vou chegar nessa parte com vocês, mas basicamente ele causa uma alteração na produção dos seus neurotransmissores. E isso pode fazer com que você procure por mais carboidrato. E é óbvio, isso fortalece esse fungo ali. Então é importante vocês saberem que a cândida, ela é um fungo que existe na nossa flora vaginal e na flora intestinal, tá? O que acontece com a crise de candidíase é que, por algum motivo, ela aumenta a sua produção. Ela sofre uma proliferação ali ou no intestino ou na região vaginal que causa a crise de candidíase, que pode ser recorrente 3 vezes ao ano, no mínimo, ou não. Você pode ter uma crise e só teve uma crise. Agora, é natural você fazer um Papa Nicolau e você encontrar ali, né, na descrição, o que foi encontrado nessa coleta? Candidíase, cândida ou gardnerella. Elas existem ali. Elas existem. Nem por isso você está com uma crise de candidíase, tá? Então, é importante também vocês saberem. E a candidíase, ela tá relacionada com o intestino, com a alimentação e com emoções, que é pouco falado. Então, ela é um fungo, né, que tá presente ali no nosso organismo e qualquer desequilíbrio
pode fazer com que ela aumente. E aí, isso pode causar corrimento, coceira, inchaço, secura, fissura, tá? Descontrole emocional, muita vontade de comer doce, inchaço, muita dor na relação sexual, tá? Então, é importante vocês associarem tudo isso. Coisas que vocês podem identificar para saber se tá com candidíase ou não, porque às vezes a mulher ela tem uma crise de candidíase, mas ela não tem um corrimento. O que vocês vão olhar, tá? Dor abdominal, então dores às vezes bem fortes na região do ventre. Quentura, então quando você coloca a mão na vulva, a região tá quente porque é uma inflamação, tá? Mau hálito é um sinal, desequilíbrio hormonal, cansaço mental, dores nas articulações, baixa imunidade, perda da libido, até porque ter relação sexual se torna muito doloroso, inchaço, tanto físico quanto na região, e loucura por doce. Então presta atenção se essa é uma das queixas que você tem, para que você comece a observar realmente o seu corpo e não só o corrimento em si, tá? E assim, o carboidrato, né, além dele nutrir esse fungo, ele também altera o pH intestinal. Então, ele deixa o ambiente ali mais favorável, que é um ambiente alcalino. Esse ambiente mais favorável para esse aumento do fungo mesmo, né? E aí, a gente tem esse desequilíbrio. Então, o aumento desse fungo, aumento de bactérias patógenas também e uma diminuição das bactérias boas que preferem o meio ácido. E esses fungos, eles podem liberar uma toxina que pode interferir na produção de alguns neurotransmissores. Quais? Dopamina, serotonina, que são neurotransmissores importantes para o nosso bem-estar, para o nosso prazer, para a nossa motivação, para a nossa alegria. E no controle também dos alimentos, né? Então, quando a gente tem um déficit de serotonina, quando a gente tem um déficit de dopamina, a gente procura por consumir alimentos ricos em açúcares, porque esses alimentos, eles trazem essa sensação de bem-estar, né? Como isso tá em queda no nosso organismo, comendo é uma forma da gente buscar por essas sensações. E isso dá força para que a gente aumente ainda mais a produção desse fungo. Então, você entra num círculo vicioso. Ó, meninas, coraçãozinho aí, tá? Clica aí no coraçãozinho. E aí, gente, você pode não só ter, né, estar sofrendo com uma crise de cândida vaginal, mas também com uma crise de cândida intestinal, que é quando sai algumas secreções branquinhas mesmo nas fezes. Então fica de olho, tá? Se tá só na vagina ou no intestino também. E um pode levar para o outro, tá? Porque são órgãos muito próximos. Então, se você tiver com alguma crise intestinal e, por exemplo, não fizer higiene direito, ali não ficar muito tempo com a mesma roupa, então um ambiente muito úmido, você pode passar para a vagina e vice-versa, tá? Outra coisa interessante de vocês saberem é que quem sofre de candidíase também pode ter a barriga estufada, tá? Basicamente com qualquer alimento. Então, é como se a mulher acordasse com a barriga distendida. Simplesmente a barriga dela passa a ser distendida. Ela não fica, ela é distendida. Então, é aquela barriguinha redondinha, sabe? Então, presta atenção se você tem esses sinais aí no seu corpo. E aí eu falei que a candidíase também pode ser emocional, né? Então ela pode ter um fundo emocional, sexual, que pode dar origem na candidíase. Então só abrindo aqui um pouquinho. E aí, vocês que foram entrando depois, vocês estão com crise de candidíase? Já tiveram? Me conta, vão me contando aí nos comentários para eu saber como é que vocês estão. E se vocês estão entendendo. Eu falei muito agora do que é a candidíase e quais sinais o seu corpo dá quando você tá com um aumento desse fungo. Me contem, deusas.
E aí eu falei pra vocês que a candidíase, ela pode ter várias origens. Então ela pode ser de origem imunológica, ela pode ser de origem física, então a região ficou muito úmida, não fez a higiene direita, você fica muito tempo com a região íntima abafada, então usa muito calça jeans, usa muita calcinha de tecido sintético, então essa é uma causa física. Ela pode ser causada por questões alimentares, então uma dieta à base de açúcar, de carboidrato refinado, pode ser uma causa. E a outra causa é emocional e sexual. Para vocês se aprofundarem nesse assunto emocional, eu vou indicar aqui um perfil que é o @ginecologia emocional, que a Karime é a dona desse perfil. Ela tem livro, ela tem curso, eu já fiz uma formação com ela de ginecologia emocional, mas ela traz muito esse assunto, ela estuda muito sobre esse assunto. Então, se você tá sofrendo de candidíase e já corrigiu a alimentação, já fez suplementação, já tá organizando toda a sua vida, todos os cuidados físicos e precisa de uma orientação em relação à emoção, procura a Karime, tá? Deixo aqui essa indicação, que ela é maravilhosa. Então, muitas vezes, a candidíase, ela vem com esse fundo emocional. E o que a candidíase, ela quer mostrar pra gente, né? A candidíase, ela quer muito mostrar pra gente que você, às vezes, por fora, a gente mostra pras pessoas, mostra pro externo e muitas vezes pra gente mesmo, num movimento de se auto-enganar, sabe? Que a gente tá bem, que tá tudo bem, que tá tudo certo, que eu não estou abalada, que aquilo ali não fez nem cosquinha. Oi, Gil, tudo bem? Seja bem-vinda. Mas, no fundo, o seu corpo entende que não é bem assim, que aquela emoção, ela foi forte, ela foi pesada pra você. E isso pode... Oi, Aline! Bem-vinda! E isso pode resultar numa crise de candidíase. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que a gente fez uma consulta antes de ontem. E ela conseguiu identificar exatamente aonde começou a aparecer as crises de candidíase dela. Que foi num momento da vida dela que ela sofreu uma emoção muito forte relacionada à mãe dela. Então, a gente tá fazendo todos os cuidados nutricionais que a gente precisa fazer e ela tá tentando se acertar com essa questão. E aí vem terapia, né? Muita conversa, organização, tirar um tempo pra você. Até porque a candidíase, quando a gente fala desse lado emocional, ela também traz muito esse olhar pra você mesma, parar, tirar um pouco desse racional, sabe? Voltar um pouco pra energia feminina, entender os seus limites, até onde você pode ir, né? Porque ela traz muito esse aviso de, olha, você tá passando da conta, você tá se sobrecarregando demais, você tá carregando muitos fardos que não tá sendo saudável pra você. Então, realmente um lembrete de tipo assim, olha pro seu útero, olha pra sua vagina, volta pro feminino. Porque você tá numa energia muito masculina. E nós temos essas duas energias, tá, gente? Aqui eu não tô falando de homem e mulher, eu tô só falando de energia mesmo, de motivação, de afazeres, de racional, de emocional, tá? E a candidíase, ela também tem relação, e aí eu já vivi isso, tá? A minha experiência com candidíase foi realmente essa. Ela tem relação com relações tóxicas. Então, muitas vezes a mulher não para pra pensar, mas ela tá num relacionamento muito ruim, ela tá num relacionamento de obrigação, ela tá num relacionamento que ela tem relações sexuais por obrigação, pra cumprir tabela, sem querer, ela não conhece o próprio corpo, ela não entende do próprio prazer, ela não conhece a anatomia dela, ela acaba tendo relações forçadas, isso acontece mais do que a gente imagina, e uma forma do corpo se proteger é através de uma crise de candidíase. Porque só quem tem crise de candidíase, quem já teve crise de candidíase, sabe o quanto é doloroso ter uma relação sexual em meio à crise.
Então, é realmente um reflexo do seu corpo de falar, olha aqui, não vai dar pra você ficar aceitando isso mais. Enquanto você não resolver esse assunto, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui e pronto. Nesse caso, eu vejo a candidíase como a sua melhor amiga. Que ela é realmente um aviso, sabe? Ela é um aviso, ela tá ali com você no seu corpo o tempo inteiro. E ela tá ali pra te mostrar, olha, tem alguma coisa errada, a gente vai precisar resolver. Então, dá uma olhadinha pro seu caso, né? Se algum desses pontos que eu falei aqui, desses pontos emocionais, de coisas que estão te incomodando. Ó, há 3 anos atrás eu atendi também uma paciente, a gente fez um acompanhamento longo. O caso dela era SOP e candidíase de recorrência. E a gente, né, com muito estudo, muita conversa, muito aprofundamento, ela chegou a ter muitas conversas profundas com a mãe dela. Então, era uma paciente mais velha, a mãe dela já era uma senhora. Então, entrar em certos assuntos era muito desconfortável. E aí, ela chegou na resposta de que a mãe dela tinha tido, né, pessoas, principalmente pessoas mais velhas, 70 a mais, tiveram relações muito abusivas e nem se davam conta disso, né? Tanto que era um filho atrás do outro. A mulher não tinha sossego, não tinha tempo para respirar, né? Era uma gravidez, nascia outra gravidez e assim ia. E aí a mãe dela conseguiu se abrir para falar com ela sobre essas relações que ela tinha. E ela conseguiu entender também que além desse trauma que ela carregava, tinha a questão de que ela tinha largado coisas que ela gostava de fazer, uma delas era artesanato, para poder fazer coisas que precisavam ser feitas no momento. E sim, isso é vida adulta. Mas também é vida adulta você organizar tempo, sabe? Você nunca deixar de lado as coisas que realmente importam para você. Então, a gente foi organizando a parte alimentar, a gente foi organizando a questão da SOP, ela voltou a menstruar, que era uma mulher que não menstruava há muitos meses, e a questão da candidíase foi um processo mais longo, que ela precisou mesmo fazer esse trabalho, de readequar a vida dela, de colocar as conversas em dia, de falar sobre certos assuntos que ela nunca tinha falado, e de trazer para ela de volta atividades que eram importantes para ela e por algum motivo ela tinha deixado de fazer. Então, perceba isso também no seu processo. Se você silenciou uma parte sua que era importante para viver outra coisa, talvez uma coisa que hoje nem seja mais tão importante para você, que você deu um valor muito grande na época e que agora você viu que não é bem assim, não é tudo isso, ou que você só precisa manejar a sua agenda para colocar esse ponto importante na sua vida de volta. Então, esse silenciamento também tem muito a ver com a candidíase. Então, parem para prestar atenção nisso, tá? Parem para prestar, porque a candidíase, ela é danada. Ela é danada, ela vem e volta e ela tá ali, ó, brigando com você o tempo inteiro. Então, dúvidas até aqui, deusas? Tudo certo? Falei muito, né? Olha, 25 minutos sem dar uma vírgula. Dúvidas até aqui? Me contem, por favor. Eu separei aqui um presente pra vocês depois dessa live, tá? Depois dessa live, depois que acabar, tá? Vocês vão lá no meu direct e falem pra mim assim... Ana, eu estava na live. Oi, Rafa! Bem-vinda! Você vai lá no meu direct e fala... Ana, eu estava na live. Eu vou mandar pra você um checklist da candidíase, tá? Prontinho, bonitinho, PDF aqui. Eu escrevi coisa, hein, gente, pra conversar com vocês. Sábado eu dei uma aula pra mentoria da Rafa falando sobre ciclo menstrual. Ai, tão gostoso falar sobre isso, eu adoro. Adoro. Tô precisando marcar uma live com vocês pra falar também, né? Pra gente conversar sobre ciclo menstrual. Tem tanta mulher nova aqui nesse perfil, gente. Você que tá assistindo a live, você é nova aqui? Me conta, quero saber. Ah, lá, Lu, tava assistindo. Tava na mentoria. E agora já virou deusa, né, Lu? Ai, que delícia. Então, gente, quando a gente pensa na nutrição,
que é base, é fundamental no tratamento da candidíase, tá? Você vai precisar fazer esse controle nutricional e tem muita coisa... Ah lá, a Aline também veio pela Rafa. E tem muita coisa que dá pra ser feita, tá? Os resultados são incríveis. Então eu vou falar pra vocês sobre a parte nutricional, sobre plantas e sobre cuidados, tá? Então eu vou começar com a parte nutricional. Quando a mulher, ela se vê em candidíase recorrente, ela precisa passar por intervenções alimentares. Ainda mais se essa recorrência, ela vem se prolongando há anos. E tenho casos que eu atendo de mulheres que têm candidíase recorrente há anos. Mais de 5 anos, tá? A alimentação, ela precisa ser baixa em carboidrato, tá? Precisa ser baixa em carboidrato, porque como eu falei pra vocês, o alimento do fungo é o açúcar. Então, carboidrato refinado, qualquer alimento adoçado com açúcar, beber caloria, beber açúcar é um tiro no pé, é uma besteira. Então, essa mulher, ela tem indicação para fazer uma dieta low carb, tá? Vai ser muito bom para ela. Mas é uma low carb, inclusive isso vai ser tema, acredito que da próxima live, a low carb certa, tá? Porque a gente vê muita asneira por aí que falam da low carb. E quando eu falo de low carb, de reduzir carboidratos da alimentação, eu tô falando do contexto e não de alimentos X. Então, a mulher que tem candidíase, ela pode comer fruta, ela pode comer massa, ela pode comer pão, ela pode comer batata, depende do contexto. Então, a alimentação, a estratégia low carb, ela é um contexto, não é um alimento, tá? Então, isso é importante vocês saberem, se vocês estiverem com um nutricionista, eu espero que ele e ela saiba fazer isso por você. Então, uma alimentação reduzida em carboidratos é fundamental. Outra coisa que precisa ficar atento é a redução de glúten, que é o inflamatório. Bebida alcoólica. Nossa, bebida alcoólica é péssimo para candidíase. Lácteos também, tá? Lácteos é um alimento que precisa reduzir, tá? E carne vermelha também não é um alimento muito legal. Esses são alimentos inflamatórios, então pode aumentar a inflamação. A candidíase é uma inflamação, tanto que quando você for olhar o Papa Nicolau, você vai ver lá inflamação cândida, tá? Então precisa reduzir esses inflamatórios, não só o carboidrato, tá? Cuidar da saúde intestinal, e aí entram esses alimentos também, quando a gente tá falando de cuidados intestinais. A gente precisa olhar para esses inflamatórios, né? Entender como é que tá a saúde do seu intestino, se você tem um supercrescimento bacteriano, se você tem uma desbiose intestinal, se você tem intolerância a alimentos, como que tá a absorção no seu intestino, enfim. Então, esse cuidado, essa avaliação precisa ser feita, tá? Outra coisa, dentro do acompanhamento, eu gosto de criar a sua lista. A sua lista. Ontem eu atendi uma paciente, ela até tava aqui agora há pouco, que ela falou, Ana, eu vi que alguns alimentos eu não consigo consumir, tipo, se eu comer mais de 2 ovos, já é suficiente pra mim ficar com a barriga estufada. Ovo, pra maioria das pessoas, não vai fazer mal nenhum, mas na lista dela, esse é um sinal. Isso é super importante, tá? Então, a autoobservação é o que vai mandar. Por isso que eu gosto de fazer essas lives pra vocês, porque elas vão trazendo insights, vão abrindo o olhar de vocês e ao longo dos dias vocês realmente conseguem ir percebendo, tá? O que seu corpo tá dizendo pra você, o que você tá sentindo, coisinhas, detalhes que às vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente nem para pra perceber, tá? Oi, Elô, bem-vinda! Perceber quais gatilhos, né, da infecção, então pode ser, uma deusa acabou de falar que é comer farinha branca que aparece, tem gente que quer beber uma taça de vinho, aparece, tem gente que quer comer um pedaço de queijo, aparece, então você precisa ficar atenta a qual é o seu gatilho, tá? Então, passei por uma emoção muito forte, ela aparece, tive uma queda na imunidade também. Então, entenda de onde vem a sua candidíase para que você leve essa informação para o profissional para ele conseguir te ajudar da melhor forma possível, tá?
Dentro das orientações nutricionais, então eu gosto de fazer, por que eu falei da low carb, né? Porque às vezes a gente pensa, vamos fazer low carb, vamos reduzir carboidrato, e de repente tá lá comendo um monte de carne vermelha, um monte de lácteo, um monte de queijo, um monte de gordura embutido. Não é bem assim, gente. Então, para você ter uma alimentação interessante para candidíase, você precisa ter uma alimentação rica em alimentos verdes escuros. Eu até coloquei aqui, ó. Alimentos legais, tá? Para cuidar da candidíase. Alimentos que têm uma ação antifúngica. Então, a gente tem isso na nossa gama alimentar. Orégano. Você pode consumir orégano, você pode temperar sua comida com orégano, você pode fazer chá de orégano, você pode fazer banho de assento de orégano. Mara. Banho de assento de orégano. É mara. Tomilho, alho, super anti-inflamatório, cebola, cúrcuma. São alimentos que eu amo, tá? Semente de abóbora. A Rafa falou, eu aprendi muito sobre os gatilhos das minhas crises de candidíase, que eram frequentes, com a Ana. Ana promove autoconhecimento e ensina a gente a observar no dia a dia. Ai, maravilhosa. Obrigada, Rafa. Semente de abóbora, óleo de orégano também é uma opção, óleo de coco extra virgem, que são opções para você preparar suas refeições. E azeite de qualidade, tá? Então, um azeite bom, investe no azeite bom. Semente de romã também pode ser uma aliada, tá? Lactobacilos, que podem ser manipulados, você pode consumir nos alimentos. Então, um iogurte integral de qualidade pode entrar na sua alimentação, desde que o contexto esteja equilibrado, tá? Kefir, kombucha, esses probióticos todos, folhas em geral, legumes, as frutas de preferência menos doces, carnes de preferência as brancas, raiz de chicória e alcachofra também são ótimas para dieta, né, anticandidíase, para o controle fúngico. São alimentos que equilibram a flora intestinal, ajudam no trânsito intestinal, a formação de bolo fecal. Semente de chia, linhaça, gergelim, o azeite que eu já tinha falado para vocês, eles são interessantes para reduzir o índice glicêmico das suas refeições, evitar, né, o pico de açúcar no seu sangue e diminuir a chance que desses fungos se manifestarem de novo, né? Você ter uma nova crise de candidíase. Chá. Então, eu falei do chá de orégano. Berberina é outro chá que também é um chá incrível. E a gente fala pouco dela, inclusive. É um chá excelente para a estratégia do processo de limpeza da cândida, tá? Tem até estudos aqui, eu posso mandar depois para vocês, sobre o chá de berberina. Então, orégano, berberina. 2 chás que eu gosto muito para colocar no banho de assento, que é chá de camomila e chá de calêndula, tá? Também são anti-inflamatórios, antifúngicos, antibacterianos. Você pode misturar eles. E como que você faz o banho de assento, tá? Você vai precisar de uma bacia grande que você consiga sentar. Essa água, ela precisa cobrir até o seu ventre, tá? Até embaixo do umbigo, assim. Você vai fazer um chá bem concentrado. Então, você vai colocar ali 1 litro de água para ferver, para fazer a infusão. E você vai colocar ali cerca de 3 medidas da palminha da sua mão, assim, ó. 3, 4, tá? Aí você pode misturar orégano, camomila e calêndula. Você pode só fazer de orégano, depois só fazer de camomila, depois só fazer de calêndula. Você pode colocar uma gotinha de óleo essencial de melaleuca, tá? Uma gotinha só, tá? E aí você vai diluir essa infusão em água morna, mais ou menos uns 5, 6 litros, dependendo do tamanho da sua bacia, tá? Essa água, ela não precisa estar fervendo, porque lembra que a região da vulva já fica quente por conta da inflamação? Então, basta essa água estar morna, tá? Você vai sentar ali e você vai ficar ali até a água esfriar. Esfriou, acabou. Coloca uma roupinha quentinha e vai dormir,
tá? É importante que enquanto vocês estiverem em tratamento para candidíase, vocês não tenham relação sexual. Isso é muito importante, às vezes a mulher peca nisso, tá? Então, tá usando pomada, tá usando óvulo, tá fazendo banho de assento, tá fazendo vaporização, não pode ter relação sexual. É um período sem penetração, tá? Não pode ter penetração. Outra coisa que eu gosto muito de indicar é... Outra coisa que eu gosto muito de indicar é o óleo de coco extra virgem. Precisa ser o extra virgem, tá? Então, o óleo de coco, você pode comprar aqueles sachês e até levar com você, deixar na bolsa. Você pode acordar de manhã, passar, depois do banho você passa, antes de dormir você passa. Você pode passar por toda a vulva, pode passar a região da virilha, pode passar lá dentro na parede intestinal, na parede vaginal. E eu gosto de indicar o óvulo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente consegue fazer o óvulo do óleo de coco para inserir no canal vaginal. Como que é que faz? Você vai pegar uma cartelinha de remédio antiga, vai derreter o óleo de coco extra virgem e vai colocar nos furinhos, né? No lugarzinho do remédio ali, como se fosse uma forminha de gelo. Você pode colocar uma gotinha de óleo essencial de melaleuca em cada um deles e você vai colocar no freezer, vai ficar guardado no freezer. Todas as noites, antes de dormir, por pelo menos 7 dias seguidos, você vai pegar um óvulo e inserir no canal vaginal e dormir, tá? Esse óleo de coco ali, junto com a melaleuca, ele vai trazer lubrificação para a região. Ele é super antifúngico, anti-inflamatório, protetor. Você pode usar de boa, tá? Inclusive, eu gosto muito de indicar o óleo de coco até para mulheres que não têm crise de candidíase, mas que ficam muito tempo de calça jeans, muito tempo abafadas, ou vão fazer uma atividade física muito longa, que sua muito, ou vão pra praia, pra piscina e vão ficar ali molhadas. É maravilhoso pro fungo isso. Região molhada, úmida, quente, é tudo que eles querem. Então, você pode usar o óleo de coco assim como um preventivo, tá? Outra coisa para mulheres que sofrem de candidíase e para as que não querem sofrer, fiquem sem calcinha. Que mania de estar em casa e ficar usando calcinha. Tá em casa, roupinha larguinha, soltinha, deixa a pepeca respirar. Usa calcinha de algodão quando for usar. Calcinha não precisa ser de renda, cheio de coisas. Calcinha normal, algodão inteira, não só o forrinho, tá? Inteira de algodão, porque isso vai permitir que a vulva, que a vagina respire. É isso que ela precisa, tá? Deixa as calça jeans pra usar um dia ou outro da semana. Coloca uma calça com um tecido mais molinho, que é melhor, tá? Vai ser muito, muito melhor pra você, principalmente se você tá em crise de candidíase. Além da calça jeans ser muito grossa, esquentar muito, deixar a região ali, né, às vezes suada, ela aperta, né, ela segura. Então não é interessante, porque pode causar dor, inclusive, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Tem alguma coisa que vocês fazem aí, gente? Ixi, nem uso há anos. Eu também, Rafa. Ah, outra coisa, gente. Candidíase e absorvente descartável não funciona. Se você está com crise de candidíase ou você costuma ter crise de candidíase, absorvente descartável vai ser péssimo, porque aquilo ali é plástico. Aquilo ali vai ainda atrapalhar ainda mais a respiração da sua região íntima. Vai ficar ainda mais maravilhoso para esse fungo que você não quer ali. Entendeu? Isso mesmo, Rafa. Perfeito. Nunca vai ser uma coisa só, nunca vai ser um fator só. Então, absorvente, nossa, interno, então nem pensar, tá? Até mesmo, nesse caso, até mesmo coletor, não indico. O que eu indico é absorvente de pano, calcinha menstrual, ou hoje a gente tem absorventes descartáveis de algodão. Tem mulheres que não se adaptam ao de pano, então tem esses que é 100% algodão. Eu acho uma pena porque vira lixo também, né? E é caro, eu acho caro. Mas enfim, se é uma opção,
Então, vai nela. Outra coisa, gente, sabonete. Calcinha, pra começar, calcinha não se lava com sabonete, não se lava com sabão em pó, não se lavam com amaciante. Calcinha você lava na mão, no máximo, com um sabão de coco. Ou um sabonete neutro, no máximo, tá? Pra secar é no sol. Calcinha precisa secar no sol. Banho, sabonete neutro, só. Sabonete neutro, por fora, você não lava dentro da vagina, tá? Então é por fora, nos lábios, virilha, e é isso, e acabou, não precisa de mais nada. Perfume, nossa, eu vi no Big Brother, não sei se foi nessa edição ou na outra, eu vi algum cortezinho das meninas falando de perfume. Gente, não, foge disso, veneno pra vagina, pra sua região íntima, pra sua saúde ginecológica, tá? Um sabonete que vocês gostam muito de usar, né, é o Protex. Protex tira toda a barreira protetora da vagina, porque ele é antibacteriano. Nem tudo que é antibacteriano é bom, gente. A gente precisa de bactéria, né, ali na nossa flora para nos proteger. Então vai naquele granado de bebê, sabe? Melhor opção. Usa ele. Agora eu acho que eu falei tudo pra vocês. Acho que eu falei tudo, gente. Então, os sabonetes são péssimos, Dani. Péssimos. Sabonete tem que ser o puro, granado. Tem que ser aquele glicerina, só. Sem cheiro, sem cor, sem nada. Sabonete íntimo é só mais uma coisa pra colocar defeito no corpo da mulher, né? A mulher, ela fede, a mulher, ela tem que estar se lavando o tempo inteiro, a menstruação é nojenta, candidíase é nojento, seu corpo é nojento, seu corpo é errado, então você precisa ter um sabonete íntimo para essa região. E se você não quiser usar sabonete, você nem precisa, tá? A verdade é essa. E aí entra na mesma história do perfume íntimo. Gente, é o maior absurdo que eu já ouvi na minha vida. É ridículo, ridículo. Então, Dani, sabonete vai no granado, tá? Tô falando a marca mesmo, pra vocês já irem comprar certinho. Só repassando aqui, meninas. Então, querem receber o checklist? Vai lá no meu direct. Tem algumas coisas que eu não falei no checklist. Vai lá no meu direct e fala: Ana, eu estava na live. Eu vou te enviar o checklist, tá bom? Deusas, consegui ajudar vocês de alguma forma? Me contem se eu falei coisas que vocês não sabiam. A Dani gostou. Tem alguma informação aqui que você não sabia? Você arrasa como sempre. Ai, Rafa, você que arrasa. Ai, que bom, Dani, fico feliz, viu? Bom, deusas, na quarta-feira que vem tem mais live. Deixa eu até ver minha agenda. Se vai ser 3 meses. Não, vai ser 3h30 na semana que vem. Semana que vem a nossa live vai ser 3h30 por conta da minha agenda. Eu vou falar com vocês sobre a low carb. Vai ter muito assunto bom. Então eu espero vocês. Coloca aí já no lembrete de vocês, tá? Uma coisa importante que eu preciso falar pra vocês, que as lives, elas ficam salvas no perfil, lá na aba do Reels. Então vocês não vão achar no feed, na página principal. É lá na aba dos Reels, por 24 horas. Depois eu tiro, tá? Depois que eu tiro, elas vão para o meu YouTube. Elas vão lá pro meu canal do YouTube e lá ficam salvas todas as lives, tá? Então, se você quer assistir as lives passadas, que estão muito boas, vai lá no meu canal do YouTube. No link da bio tem o endereço, tá? É só clicar, ir lá, se inscrever e assistir. Eu sempre falo, você não precisa ficar aqui assistindo. Ouve, vai fazendo suas coisas e vai ouvindo. Eu tenho certeza que vai contribuir demais pro seu processo, seja ele qual for.
Obrigada pela companhia de vocês, deusas. Até quarta-feira que vem. Beijo!